Olá pessoal, estou aqui com vocês no maior presépio vivo da Europa, aqui nesse momento no Senado. Vocês têm aqui duas simbologias. É o poder superficial, que está aqui, e depois vai entrar lá embaixo nas catacumbas, que é o poder que está enterrado, onde os primeiros cristãos nunca celebraram o nascimento de Jesus. Celebraram foi a morte e a ressurreição de Jesus. Depois tem uma simbologia específica, que é a descer, uma porta larga e a descer, que é o caminho para o inferno. Supostamente o caminho para o inferno é uma estrada a descer e larga. Depois vai-se desembocar no presépio, que foi a salvação, que tem uma porta estreita e a subir. Ou seja, o tal caminho para o céu, que é o caminho mais difícil, e a subir. O poder que estava em baixo subiu e tomou conta de todo o outro. Portanto, aqui a simbologia tem um bocado a ver com isso. Entendeu? Nesse ponto aqui, então, a gente está Debaixo, no Senado. nós estamos no Senado. Debaixo do Senado, com as catacumbas, que eram onde se reuniam os primeiros cristãos. Estavam a ser dois poderes. Era o poder espiritual que estava por baixo, num ambiente hostil, adverso, e aqui por cima era o poder político que estava completamente desligado daquele que estava por baixo. No entanto, o de baixo depois conseguiu subir e conseguiu tomar conta do Império Romano, que ele depois no ano 300 e tal acaba por se converter ao cristianismo. Vamos! Para César! Vamos! Ave César! Ave César! Soldados! Ave César! Ave César! Muito bem. Bom, gente, agora estou aqui com o padre João Torres, o famoso abade de Prisco, né? Para falar um pouquinho com a gente aqui do presépio, desse encontro aqui, que na verdade é o segundo ano que eu venho, não é o primeiro, e sempre nos surpreende. Sim, a ideia é que quem nos visita possa fazer uma verdadeira viagem ao tempo de Jesus. Ou seja, como seria a cultura de Jesus. O ambiente, as pessoas, os cheiros, os sons, como é que eram os ofícios daquele tempo. É tudo muito real, né? Sim, a ideia é essa, é que um pai lá em casa, quando o filho lhe pergunta o que é o Natal, o pai tem muita dificuldade, capaz de ir a um shopping e dizer, olha, o Natal é ali. E então mostram-lhe o Pai Natal, mostram-lhe uns duendes, ou a Leopoldina, ou o Natal da Popota. Coca-Cola. Sim, e fica difícil para o pai explicar o que é A verdadeiramente essência o Natal. do Natal, exato. Aqui em Priscos pode ter essa oportunidade. O Natal é a comemoração do nascimento de Jesus, independentemente para quem seja crente ou não. Não é? Nós temos muitos cristãos, católicos, protestantes, evangélicos, que se sentem bem neste espaço porque percebem, mas temos se calhar outras pessoas que não se revêem na cultura cristã, mas também poderão cá vir até por motivos culturais. Nós fazemos referência quer à cultura judaica, à cultura romana, à cultura síria, à grega, à egípcia. É muito completo. Sim, de uma certa forma a família poderá também ajudar os filhos a perceber o contexto cultural que nós vivemos neste presente, porque ele é um pouco Exato. Reflexo daquilo que se viveu lá no passado, não é? Claro. E a ideia é essa, o Presépio ao Vivo de Priscos é um projeto que defende causas e pessoas. As pessoas que quando cá vêm visitar o presépio só veem uma parte dele, porque este presépio funciona desde o dia, este ano vai funcionar desde o dia 6 de janeiro, esse outro presépio, que amanhã volta novamente uma brigada de reclusos que estão detidos no estabelecimento prisional de Braga. Que é interessante isso, as pessoas que estão aqui encenando, na verdade, fazem parte de... Sim, as pessoas são aqui da comunidade. Sim. Mas quem ajuda a construir são pessoas que estão detidas, cometeram um crime, estão a pagar por ele, Exato. mas terão também
que ter da nossa parte, enquanto sociedade, um olhar diferente. Não Uma olhar, nova oportunidade. Sim, nós cometendo um crime, temos que obviamente pagar por aquilo que fizemos, mas não podemos ficar condenados para sempre. Exato. Ninguém quer ficar condenado para sempre. Claro. E nós aqui, então, no presépio, construímos uma espécie de escola para eles, de escola de humanidade, que é ter hábitos de trabalho, horários, que é conviverem com pessoas também da comunidade e perceberem que essas mesmas pessoas olham para eles como gente e não com um crime que fizeram. Aliás, as pessoas da comunidade nem sabem o que é que eles fizeram. Exato. E acho que o importante, no fundo, é isso. É tentarmos perceber que o ser humano é muito complexo. E nós, às vezes, somos muito maus para os outros. E gostaríamos que as pessoas fossem melhores até para connosco. E é isso que nós vivemos no Natal. As pessoas no Natal são muito mais fofinhas, muito mais queridas, e que depois, durante o ano, esquece todo exatamente. Essa mística, essa magia que toma conta de nós. Nós aqui quisemos que isso permanecesse durante todo o ano. É fantástico o projeto, é maravilhoso. Ou seja, dizer a alguém Feliz Natal é fácil. Fazer Natal com alguém, ajudar alguém a nascer, é algo bem difícil, mas também muito gratificante. Perfeito. E o que eu acho muito interessante é a possibilidade das pessoas interagirem. Por exemplo, as crianças ficam fascinadas interagindo, né? Ali vai na lenha, vai cortar lenha, vai serrar a madeira. Então, assim, essa possibilidade também das crianças, desde crianças, né? Desde pequenas, poderem interagir nesse cenário já é um grande aprendizado, né? Sim, o tocar, o poder não só ser visitante, mas também ser ator. Exato. Não é? Porque isso marca, porque quando for para casa... Aquilo que você participa, né? E depois quando a pessoa lá em casa ouvir falar de presépio, vai dizer, presépio, onde eu cortei lenha, Exato. Onde eu fiz alguma coisa. Faz parte da vivência. E o Natal é isso, o Natal é a gente experimentar. Não é só o imaginar, eu tenho que experimentar para sentir verdadeiramente o que é o Natal. E quisemos aqui também dar essa oportunidade às pessoas de tocar, e aliás nós convidamos pessoas até de confissões religiosas muito diferentes. Nós temos cá muçulmanos, sim, protestantes, evangélicos, católicos. É um local onde todos são bem-vindos. Perfeito. Não estamos aqui digamos, a estigmatizar alguém, porque não és bem-vindo aqui, seja a sua raça, a sua religião, e o Natal é isto. Perfeito. Jesus nasce para todos, Jesus não é propriedade de nenhuma religião, e era importante que percebêssemos isso. Ele até é de quem não acredita nele. Exato. Por isso decidimos, ao fazer este presépio, essa abertura. De quem vem, que saia daqui com um sorriso diferente, e quem em casa também queira fazer um presépio com a sua família. Perfeito. E quem não teve a oportunidade de vir esse ano, que venha no próximo ano, né? Sim, se Deus quiser. Estaremos. A não ser que passe por cá alguma coisa menos boa. Assim esperamos. Ok, muito obrigada. Obrigado eu pela oportunidade, e a todos aqueles que nos veem, seja no computador, na tablet, no telemóvel. Desejar Feliz Natal a alguém é fácil, fazer Natal com alguém é muito difícil, mas é muito gratificante. Obrigada.
Professora, a aula hoje é importante? Todos os dias ela é importante. Vai fazer chamada? Isso, faz chamada. Tia, posso ir ao banheiro? Tia, posso ir ao banheiro? Vai valer ponto? É matemática, não é? Tia, essa matéria cai na prova? Vai valer ponto? É matemática? Não quero. É pra copiar. Não, eu tô só enfeitando o quadro. Presta atenção aqui, gente. A, B, C, D. Pelo amor de Deus, deu plateia. Aqui tem uma caldeira que leva a cerca de 60 litros de água. Ela começando a ferver, faz um vapor que passa ali na serpentina onde está carregada com o que nós chamamos o bagaço. Depois circula, o vapor circula e passa ali na serpentina, que é água fria. Ao fazer o circuito da serpentina, fica em... A condensação fica em estado gasoso, passa para líquido e é quando cai ali a troça. É esse o sistema, mais ou menos. Nós carregamos isso ali, leva para aí 2,5 cestos de bagaço. E onde é queimada sai para aí, Paulo, sai porque é à volta de 60 graus. Mais ou menos esses graus. Mas é que é temperado. É claro que nós só estamos a queimar, depois temos outro sistema. Quando tiver a troça suficiente de 60 litros, refinamos. E aí, refinar para aí 60 litros, sai para aí à volta de uns 15, 12 litros de bagaço. E depois nós aí podemos equilibrar para o bagaço um grau mais elevado ou mais baixo. Podemos jogar ali a equilibragem do bagaço. E essa, fabricada, nossa, do ano passado. Portanto, Está curtindo? está curtida. Depois de queimado, aqui o resto do bagaço era utilizado antigamente para dar aos animais ou então para servir de fertilizante para as terras. Bagaço. Aqui já serve?
estar aqui com o doutor Altino Bessa, vereador do Pelouro de Turismo de Braga. Exatamente. E me fala uma coisa, essa é qual versão do presépio aqui de Prisco? Tem quantos anos que acontece essa dinâmica aqui do presépio? Esta conversão, esta criação, que se deve muito àquele que é o seu grande mentor, que é o Padre João Torres, e depois aqui toda a população de Priscos e todos aqueles que colaboram, a todos estes figurantes, estamos a falar de mais de 600 figurantes. Isto é um envolvimento da comunidade, um envolvimento da freguesia e também das freguesias vizinhas aqui de Priscos. Isto é a 14ª edição, a primeira edição foi em 2006, que na altura era uma edição muito reduzida, o próprio espaço era muito pequeno e que foi evoluindo de uma forma, diria, quase exponencial, gigantesca, ao ponto de atingir esta grande dimensão, que hoje estamos a falar de um evento que mete mais de 100 mil pessoas durante todo o período, quer antes do Natal, quer depois do Natal. Nós estamos neste fim de semana, o próximo será o último fim de semana desta iniciativa do Natal, e atrai não só locais, mas também pessoas que vêm da periferia e de outras zonas do país. Mas para além dessas também atrai, para além dos brasileiros, vocês são exemplo disso, não é? E há aqui muitos brasileiros. É a segunda vez que eu venho. Exatamente. Atrai também, nós temos aqui muitos grupos de espanhóis, porque até por uma questão de proximidade que se deslocam aqui em excursões. Curiosamente já tivemos aqui também excursões de italianos, porque o presépio de Priscos começa a ter um nome a nível europeu, é o maior da Europa, porque né? é o maior presépio da Europa, vive com recriações, com personagens, com uma retratação daquilo que seria supostamente a realidade na altura do nascimento de Jesus Cristo. Por isso há aqui vários apontamentos, há aqui uma história, há aqui uma contextualização, há aqui uma decoração também à volta disso que nos transporta para esses tempos e para essa realidade que é muito longínqua daquilo que são a nossa mente e ao mesmo tempo muito real, né? E que de alguma forma nos transporta para esse tempo num formato muito real, com os personagens, com os momentos, com os locais, com a decoração, com os vários eventos, iniciativas e animação que vai decorrendo aqui no espaço ao longo deste dia e nos dias em que há a abertura do presépio de Priscos, e a afirmação da cidade e, acima de tudo, é a afirmação de uma freguesia. E da descentralização que também se deve dar a cada uma das freguesias que conseguem potenciar aquilo que têm de bom. E esta freguesia, há muitos presépios e com até muito mais antigos do que este de Priscos, presépios movimentados, mas presépios com esta dimensão, com estas personagens reais, humanas, de pessoas, de figurantes, de mais de 600 figurantes que participam nesta iniciativa. Este é efetivamente único e ganhou uma dimensão que hoje extravasa muito aquelas que são as fronteiras de Braga e extravasa também as fronteiras do país, atraindo pessoas de outros locais, e que nós queremos continuar e dar dimensão. Nestas 14 edições tem sido um bater de recordes permanentemente. Ou seja, à partida para o ano teremos ainda mais visitantes do que aqueles que temos este ano. E me chamou a atenção porque agora, gente, nós estamos pós-Natal e normalmente quem a busca por esse cenário, por esse momento é anterior ao Natal, até o Natal. E aqui a gente já passou o Natal, já passou a época e continua cheio, e continua lotado. Sim, porque se reparar, se for à caverna onde o menino Jesus nasce no dia 24, ele agora já lá está. Agora já temos uma criança, já temos um figurante. Exato. Que é um recém-nascido que está lá e que também nos dá essa visualização daquilo que é o pós-Natal. E estes cenários são transversais a uma época, porque nós estamos a falar em dias e estamos a tentar recriar o antes e o depois daquilo que é uma lógica
representativa deste cenário. E por isto eu até sou defensor que, do ponto de vista turístico, e tenho falado muito com a organização e com o Padre João Torres, que este tipo de cenários se possa prolongar de uma forma esporádica, não com esta continuidade que ocorre durante este período, mas que se possa prolongar durante todo o ano como um local de visita, como um local de promoção turística, como um local de divulgação da cidade, como um local de divulgação da freguesia, que esteja também associada àquela que era uma gastronomia muito típica e muito tradicional, que nos remeta e que nos leve a esses tempos mais longínquos daquela que é a nossa história comum, porque isto é uma história comum, é uma história do nascimento, mundial, né? O nascimento de Jesus Cristo. No nosso calendário, aquilo que nós sabemos é que nós estamos em 2020 e que Jesus Cristo nasceu exatamente há 2020 anos, e é este marco que tanto é aqui como é no Brasil, como é em todo o mundo. Esta é que é a grande referência do ponto, independentemente das religiões, até porque aqui há uma procura, e o Padre João Torres tem tido essa preocupação de uma junção das várias religiões. Tem tido aqui, nós na inauguração, por exemplo, tivemos aqui um grupo de sírios, têm tentado agregar as religiões numa lógica também de partilha, de paz, de mensagem comum, que também de alguma forma à escala deste presépio se tenta transportar para o exterior, para a Europa, eventualmente para o mundo, se for possível, que essa mensagem passe além fronteiras e que vá o mais longe possível nesta conciliação entre as religiões e não numa barreira e na criação de muros. Aqui derrubam-se muros entre as religiões, entre as culturas e entre as várias formas de ser e de estar das pessoas, independentemente de elas serem cristãs ou não. Há aqui uma componente de muita harmonia e de uma busca de uma mensagem de paz e de conciliação entre as várias religiões, quando nós verificamos que a nível mundial nem sempre isso acontece. Exato, e o Padre João Torres tem essa preocupação. É fantástico isso. Agora, é impossível estar aqui em Prisco sem lembrar do pudim de abade de Priscos. Fala um pouquinho do pudim. Claro, o pudim abade de ele é o símbolo maior aqui, né? Esta freguesia de Priscos é conhecida, acima de tudo, pelo pudim abade de Priscos. Exato. Antes do presépio, que hoje dá esta dimensão à freguesia, tinha essa visibilidade através do pudim abade de Priscos. O pudim, o frade que criou, no fundo, esta receita, que hoje é conhecida a nível nacional, pelo menos, e até por muitos estrangeiros que nos visitam, faz parte é um ícone das nossas sobremesas e que hoje tem essa dimensão também, do ponto de vista geográfico, muito alargado. Aqui, esta é a freguesia do pudim abade de Priscos, a raiz. que concilia com esse ícone daquilo que é essa gastronomia ao nível da sobremesa, que é muito típica e criada aqui localmente pelo padre que esteve aqui a gerir esta freguesia. Hoje transporta-se muito mais do que o próprio pudim nesta recriação que é o presépio de Priscos, que concilia também esta história e que nos traz a valorização do próprio pudim, ou seja, nós conseguimos agregar aqui dois elementos, o presépio e o pudim, que valorizam acima de tudo Priscos, e essa é a mais-valia que este evento e que o pudim tem para valorizar Braga e para valorizar esta freguesia. Perfeito. Muito obrigada, Altino. Muito obrigado. Vocês, mais uma vez, além de conhecer o presépio, degustar o pudim abade de Priscos. Pudim abade de Priscos. Perfeito. Sejam bem-vindos. Obrigada. E aqui, a porta da casa do abade de Priscos encerra esse vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.